licença, Luiz Carlos Cardoso Suzano Júnior, 31 anos, brasileiro, ator, solteiro, domiciliado em uma casa confortável em um bairro confortável de classe média. Por favor, fulano de tal, 31 anos, brasileiro, ator, solteiro, domiciliado em uma casa confortável em um bairro confortável de classe média. Obrigado, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, brasileiro, ator, solteiro, domiciliado em uma casa confortável em um bairro confortável de classe média. Com licença, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, desterrado, ator, solteiro, domiciliado em uma casa confortável em um bairro confortável de classe média. Obrigado, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, desterrado, sem dinheiro no banco, apaixonado, em trânsito. Uma cidade do interior que cresceu, mas continua com ar interiorano, continua crescendo e continua com ar interiorano. Praça com ar de praça, supermercado com ar de venda, edifício com ar de casa, rio sujo com cerquinha de rio limpo, construção moderna e cafona, aspirando a ser construção moderna e arrojada com ar de casa antiga, asfalto aspirando a ser avenida com ar de paralelepípedo e gente aspirando a ser cosmopolita com ar de vizinho que vigia a vida da gente. Praça, rua principal, gente se cumprimentando, gente que não se fala, gente que passa, gente que fica. Feira, praça, igreja matriz, cemitério, casa rica, casa pobre, casa de gente viva, casa de gente morta. Praça. Passarinho, passarinho, onde é que foi você? Passarinho, passarinho, quando é que vou te ver? Júlia era uma mulher só. Apaixonou-se por um homem que chegou à cidade. Ficou por lá alguns meses trabalhando na implementação da TV local. E depois foi embora, para nunca mais voltar. Passarinho, passarinho, quando é que você volta? Passarinho, passarinho, sua lembrança não me solta. Desde que ele se foi, ela passou a ir à praça todos os dias, sozinha, no mesmo local onde eles se encontravam, na mesma hora em que os encontros se davam. Júlia levava panos, agulhas e linhas. Passarinho, passarinho, você não me deixa em paz. Passarinho, passarinho, você volta e nunca mais. Júlia ainda hoje volta à praça todos os dias. Todos os dias, sob chuva ou sol, Júlia volta à praça da cidade. Ora, mas você também não voltaria? Se ele disse que voltava e eu disse que estaria aqui esperando por ele, é claro que eu volto. A palavra da gente é coisa séria, você não acha? Se ele disse que voltava e eu disse que estaria aqui esperando por ele, é claro que eu volto. Você já pensou? Já pensou se eu desisto? Se eu não volto mais, aí ele vem e não me acha? Não. Eu volto pra cá sim. Ele disse que vinha, ele vem. Eu disse que vinha. Eu venho. Você tá aí. Que bom que você veio. Que bom. Eu não me assusto mais quando você vem. Das primeiras vezes eu me assustava. Da primeira vez meu coração deu um pulo. Ficou igual um passarinho alvoroçado, preso.
querendo ir embora. Achei que ele fosse sair pela boca. Já se quietou de novo esse passarinho fujão que mora dentro de mim. É que das primeiras vezes que você veio, eu já te contei essa história. Você veio igualzinho a ele, era igualzinho. Você chegou e ficou aí em pé, embaixo dessa árvore, com a mala sobre o banco, olhando como quem procura sei lá o quê. Isso foi há tantos anos. A gente vinha de lá, do outro lado da praça. Eu com mais duas amigas. Eu, Inês e Dolores. A gente ia andando em direção à árvore e ele estava lá em pé, com a mala sobre o banco. Eu vinha vindo, e quando eu olhei para ele, ele olhou para mim. E eu olhei para o chão. A Inês ia falando sem parar que queria ir embora estudar fora. Queria ir morar numa cidade muito maior, que pedinha da gente aqui era uma coisa muito sem graça. Essas coisas todas que ela falava sempre, mas eu já nem prestava mais atenção. Eu tinha ficado um pouco perturbada com o jeito com que ele tinha me olhado. A gente ia andando em direção à árvore e toda vez que eu olhava para ele, ele ainda olhava para mim. E eu olhava para o chão novamente. A Inês falava de como deveria ter sido maravilhoso participar daquela campanha da Direta Já. Você não deveria nem ter nascido naquela época. Ela falava de como aquilo tudo era maravilhoso e de que a vidinha da gente aqui era só baile na ABB, e olhe lá. Ela falava isso e perguntava, você não acha? Mas perguntava por perguntar, porque não dava nem tempo de eu ou Dolores respondermos, e ela voltava a falar tudo aquilo novamente. Eu só sabia que eu ia chegando perto daquele ipê amarelo dele, de pé sobre o ipê amarelo. E que ele de pé sobre o ipê amarelo ao lado da mala, sobre o banco, me olhava. E via que eu vinha chegando cada vez mais perto, tentando evitar olhar para ele, e eu só sabia que eu ia chegando perto dele, sentindo uma vontade enorme de fugir, de voltar para casa, de ir embora daquela praça que nunca tinha me parecido tão pequena. Mas como é que eu fugia sem dar uma explicação para Inês ou para Dolores? Que explicação eu tinha? Eu só tinha vontade de fugir. Que me esfriava a barriga, me esquentava o rosto. Uma vontade enorme de chegar perto daquele pé amarelo que não chegava nunca. Porque aquela praça nunca tinha me parecido tão grande. Quando por fim as três chegaram onde o homem estava, ao lado da mala, sob o banco e sob o ipê amarelo. Essa história eu sei de cor. Júlia me contou muitas vezes enquanto eu estive na cidade. O rapaz perguntou onde ficava o Hotel Regina. Elas se entreolharam e riram, menos Júlia, que não sabia ao certo onde colocar os olhos naquele momento. Riram porque o hotel ficava bem de frente para ele, do outro lado da praça. Quando a Dolores deu a resposta, ele riu. E falou que era mesmo muito distraído para não ter prestado atenção no hotel na frente dele. Ele falou isso e olhou para mim. E eu olhei para o chão. E aí ele agradeceu, pegou a mala para ir se hospedar no hotel, no outro lado da praça, enquanto eu e as outras duas seguimos. A Dolores falou que era claro que ele tinha prestado atenção no hotel, estava só querendo um pretexto para falar com a gente. A Inês disse que ele tinha cara de sonso mesmo. Depois eu descobri que não, que ele era mesmo muito distraído e não tinha prestado atenção no hotel na frente dele. Mas podia ter perguntado para qualquer um que estivesse passando. Mas preferiu esperar que nós três chegássemos perto para poder falar com a gente e me olhar de perto um pouquinho. E eu achei lindo que fosse assim. Que ele estivesse mesmo precisando da informação e não que estivesse só fingindo que precisasse. E que precisando preferiu esperar que nós três atravessássemos a praça, tão grande, tão pequena, para poder conseguir o que ele queria.
Olhando isso hoje, eu acho lindo. Lindo. Há uma beleza na espera. Em esperar. Em deixar o tempo costurar as coisas que ainda vão ser. Você não acha que tem? Eu acho que tem, sim. É por isso que eu venho à praça todos os dias. Ele disse que volta. Eu espero. Enquanto eu estive naquela praça, a Júlia me entregou um passarinho de pano. Ela tinha um monte deles, os fazia compulsivamente. Júlia me entregou um passarinho para que eu guardasse como lembrança, para que eu me lembrasse dela. Júlia me entregou um passarinho e perguntou: um dia você volta? Você volta? Eu não sei se eu volto, Júlia. Não sei. Talvez eu volte um dia, Júlia. Talvez, se for possível. Por favor, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, brasileiro, ator, solteiro, domiciliado em uma casa confortável em um bairro confortável de classe média. Na entrada da sala de embarque do aeroporto, uma família se despede de um rapaz que vai embora para muito longe, por muito tempo. O pai é um homem robusto, sólido. A mãe tem a mesma robustez, embora os cabelos compridos e finos deem a ela mais delicadeza. Os avós são, pela semelhança física, claramente os avós paternos. O avô de uma vasta cabeleira branca, a avó com os cabelos coloridos, de uma cor indefinível. A irmã do moço, ainda saindo da adolescência, os cabelos como do irmão, de um tom aloirado. Todos eles, toda a família muito bonita, dos mais velhos aos mais jovens. Os abraços são longos, terminam em lágrimas discretas dos homens, um pouco mais visíveis nas mulheres. O rapaz, não é que não esteja tocado pela despedida, mas muito mais pela ansiedade do que virá, do que o espera na viagem, do que pesar por tudo que deixa para trás. O pai fala coisas que eu não escuto, dada a distância em que nós estamos, mas não é difícil deduzir que faz recomendações ao filho sobre como se comportar longe de casa. Talvez o pai esteja dizendo ao filho que ele não vai voltar. Ali, em frente à sala de embarque, no meio do aeroporto, entre os sinais sonoros informando o que quer que seja, talvez o pai esteja dizendo ao filho que ele não voltará. E é por isso que toda a família chora. Eu poderia me sentar num lugar mais próximo e ouvir a despedida da família, mas eu fico onde estou, esperando o embarque. Júlia me disse que há beleza na espera. Marcílio disse que esperar é insuportável. Davi não espera mais nada. Eu espero. E invento o que aquele pai diz ao filho que parte. Agora que você está indo embora, eu preciso te contar uma história. Sim, eu sei que seu voo parte logo, mas ainda falta um tempo pequeno, então escuta. Eu nunca saí de casa por muito tempo, você sabe. Viajava a trabalho quando o meu trabalho exigia, mas eu ia, ficava pouco tempo e voltava. Não é como você agora que vai sem tempo para voltar. Quando a gente vai para longe, perde o caminho de volta, não tem mais como voltar. Você não entende, eu sei. Mas eu vou te explicar. Houve uma vez um rapaz daqui que foi como você estudar fora. Ele foi para longe, lá conheceu um mundo novo, do qual ele gostou muito. Foi vivendo, foi fazendo a vida. Estudou o que tinha de estudar, conheceu uma gente diferente, namorou, começou a trabalhar, casou, teve filhos. Ele se lembrava da vida de antes. Ele achava que se lembrava, mas era mentira. A memória pode criar histórias. E no fim, aquilo que a gente acha que se lembra é, na verdade, uma coisa que a gente inventou. E aquilo que a gente deveria se lembrar, a gente não sabe mais nada. O rapaz passou anos fora. Se lembrava dos pais, da família, do bairro onde tinha crescido, da namorada que tinha deixado na cidade, dos amigos, de tudo. Ele julgava se lembrar de tudo. Era capaz de reconhecer cada rosto, sentir cada cheiro, e conhecia ainda os caminhos, as ruas, os itinerários dos ônibus. Então foram anos e anos sem voltar.
Quando anos depois ele voltou, daí da hora do rapaz embarcar, e o pai interrompe o que diz ao menino, e a avó entrega ao rapaz, antes que ele vire as costas e se vá, um livro. Eu interrompo a construção do que o pai diz, consumido ainda que por alguns instantes, pela curiosidade de saber o título do livro que o rapaz que se vai ganha. E eu penso em que tipo de livro se dá a quem vai embora. O que pode querer alguém que dá a alguém que se despede, sai para o mundo, um livro. E enquanto eu penso nisso, vão-se o rapaz e o livro para um lado, e vai-se para outra família, pesarosa. Menos de uma hora depois, enquanto eu espero o embarque na mesma sala em que eu vi o rapaz desaparecer, há um livro esquecido na cadeira ao lado. Eu tomo o livro nas mãos, eu olho em volta procurando um possível dono, eu penso em procurar um funcionário com quem eu possa deixar o objeto esquecido. Mas aí eu lembro que talvez aquele possa ser o livro dado pela avó ao menino, que escolheu trocar os cuidados pelas promessas da partida. Obrigado, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, desterrado sem dinheiro no banco, solteiro, domiciliado em uma casa confortável, em um bairro confortável de classe média. Saguão de hotel lotado. Os funcionários da recepção tentando dar conta dos hóspedes que lotam o local e cujo número vai aumentando vertiginosamente, porque lá fora chove a cântaros, a cidade está parada. Não há táxi que chegue ao hotel. Os hóspedes estão alvoroçados porque perderão seus voos e seus compromissos. E ninguém vai querer saber se lá fora chovia a cântaros. É por isso que as pessoas que estavam ali, indo para outros lugares, desejavam chegar aos seus destinos. Todos preocupados, todos muito ansiosos, esperando que os táxis voassem até o hotel, do hotel até o aeroporto, onde poderiam voar a seus destinos finais, exceto os funcionários da recepção. Todos muito solícitos, sorrindo a despeito da situação, informando que estavam fazendo o possível para conseguir táxis. Foi assim que Marcílio e eu entramos em um mesmo táxi, sem que nunca tivéssemos nos visto antes. Você me desculpe, mas a funcionária do hotel disse que você é o próximo da fila dos táxis. Eu tenho muita urgência de chegar em casa, é caso de saúde, talvez de vida ou morte mesmo. Então, será que era possível dividirmos o mesmo táxi? E aí não sei se foi porque eu entrei no táxi um tempo depois, ou se foi porque eu vi tomar um comprimido. Mas o fato é que ele foi ficando um pouco mais calmo. Você, pelo sotaque, não é daqui. Eu nasci aqui, mas havia anos que eu não voltava. Fui embora ainda novo, na época de entrar na faculdade, a minha mãe era funcionária pública e foi transferida. Na verdade, ela acabava essa transferência havia anos. Éramos só eu e ela. Eu cheguei a conhecer meu pai, mas via-o pouco, uma vez ou outra no ano. Isso quando a gente ainda morava aqui. Depois disso, nunca mais. Cheguei a receber notícias dele, quando ele ainda era vivo. Eu vim para um congresso. Aproveitei para olhar a cidade e emendei o fim de semana. Você veio a passeio? É uma cidade bonita. E nada se parece com a cidade da minha infância, da minha adolescência. Isso é engraçado, é curioso, porque desde que eu fui embora, eu achava que eu me lembrava de tudo. As pessoas, os rostos, os cheiros, os caminhos, os itinerários dos ônibus. Tá certo, a cidade cresceu. Mas não é essa a questão não, é outra. Tudo que eu me lembrava, você veja bem que eu só achava que me lembrava. Eu fui andando pela cidade e as ruas estão todas aí. Até essas se parecem, que guardam alguma semelhança pálida com o que eu achava que me lembrava. Depois eu fui até o bairro onde eu cresci, fui até a minha rua. Final de semana, na esquina, ainda tem o mesmo boteco. Esses anos todos o boteco ainda está lá. Eles ainda servem a mesma carne de sol com queijo coalho. As mesas são outras, mas continuam lá.
do mesmo jeito. E as pessoas iguais. Tá certo, é tudo igual, mas não é o mesmo. O apartamento em que eu morei com a minha mãe em frente ao bar continua lá. Aí eu sentei, pedi uma cerveja, ficava olhando para aquela janela tentando imaginar quem estaria morando lá hoje. As paredes do apartamento continuavam da mesma cor. Quem ainda dos meus antigos vizinhos continuava por lá? Quem veio servir minha cerveja num rapazinho tímido, mas muito eficiente, não deixava o copo vazio. O rapaz que falava à mesa ao lado, falava com quem estivesse com ele, e ao mesmo tempo com todo mundo. Tá certo que é loucura tirar o Rio do lugar, mas nunca pedi essa minha pena. Mas também deixar o povo todo lá, morrendo de miséria, sertão adentro não dá, eu duvido. Duvido que desça pra segunda divisão, periga, mas não desce. Daí que ela chegou pra ser atendida na entrada do hospital, pariu porque ninguém atendia. Aí depois que pariu, apareceu médico e enfermeiro pra atender. Quer dizer, esse povo eu não sei não, deve ser tudo sem mãe pra não poder socorrer na hora. Porque me diz aí, o que é que antes podia atender e de repente aparece um monte, rapaz? Você me diz aí, médico presta? E daí eu disse, eu sou médico. Ficou um silêncio, um certo constrangimento, ele quis dizer alguma coisa, talvez pedir desculpas. Mas aí apareceu o seu Miguel, que era dono do bar e por algum motivo veio servir minha cerveja no lugar do rapazinho tímido. Seu Miguel, na época que eu fui embora, ele tinha mais que a minha idade hoje. Seu Miguel é um velho firme, mas um velho. Veio, serviu minha cerveja, me olhou, aí foi saindo, voltou, me olhou de novo. Ô rapaz, você não é o Marcelinho, filho da dona Joana, que morava aí? Tu tá louco, seu Miguel? É o Marcelo? O Marcelinho? Daí eu disse que era o mesmo. Marcelinho. O moleque que jogava bola no campinho, atrás daquele prédio, nos fins de semana. O rapaz que falava que médico não prestava era o Manuel. O maneco ruim de bola. Ô Catarina! Ô olha, eu disse, vem aqui! É o Marcelinho que tá dando tá sacanagem, seu Miguel. Ele é ele mesmo, rapaz! Aqui! Vem cá, põe aqui, ele mesmo! Era tudo igual e era uma festa. Aquelas pessoas me recebiam como se eu fosse um deles. Como se eu ainda fosse um deles e estivesse em casa. O maneco falava das coisas que não tinham mudado e das que tinham mudado também. A dona Joana? A gente nunca sabe mesmo, né? Minha mãe também não anda bem das pernas não, mas tá aí ainda, tá aí. Quer dizer então que o senhor se tornou médico, hein? Coisa boa. Olha, leva a sério essa história de que médico não presta não, tava só falando da boca pra fora, viu? Um dos meus meninos mesmo tá querendo estudar medicina, eu dou uma ó, boa. A minha vida não mudou muito não, Marcelinho. Eu fui cuidando dos negócios do meu pai, aí as lojas foram crescendo, hoje já tem um monte, não dá pra reclamar não. Melhor sempre pode ficar, né não? A vida aqui, Marcelinho, isso aí que você tá vendo, ó. Mais ou menos a mesma coisa de sempre. Eu casei com a Catarina, tá lembrado dela? Pois é, tivemos 3 moleques. Tudo estudando já. O mais novo tem jeito pros negócios. O mais velho que quer ser médico, igual você. O do meio ainda não se decidiu, mas eu não fico pressionando não. Vamos deixar os moleques viver a vida? Enquanto ainda são moleques, né? Não, a gente mesmo, pô, a gente aproveitou bem nossa infância, não foi não? As peladas no campinho atrás do seu prédio, no fim de semana. Tá certo que eu não jogava assim tão bem quanto todo mundo, mas eu fui o primeiro que cresci antes da galera. Me colocavam de back, que era só pra não deixar ninguém chegar na área. Você mesmo falava assim, ó, mané, deixa a bola pra lá, esquece a bola. É só não deixar ninguém chegar na área, tá entendendo? Maneco ruim de bola. Aí teve aquela vez que eu segurei o Tuninho, ele acabou caindo, quebrou o braço, tá lembrando? Aí depois, rapaz, compraram um terreno, aí construíram uma casa, a casa virou escritório de advogado. Você viu isso? Você chegou a ver, rapaz, quando foram começar a obra, você já tinha ido embora nessa época, não? Quando foram começar a obra e derrubaram um pé de umbu que tinha lá no canto do terreno, rapaz, aquilo foi de uma tristeza, era até engraçado ver aqueles peões assim, tentando derrubar a árvore, e aquela molecada tentando segurar a tristeza. Aquilo parecia que ia mudar a vida da gente, sabe? Lembra quando a gente fumava escondido? A gente ia lá no boteco,
comprava 2 cigarros a varejo, aí chamava todo mundo para ir lá atrás do canto do buzeiro, todo mundo fumava aquilo, todo mundo se engasgava com aquilo, rapaz. Depois que meu pai descobriu que eu tava fumando, levei uma surra, mas uma surra que não adiantou de nada, que eu tô fumando até hoje. Solange, tá lembrada de Solange? Ela e Catarina sempre muito amigas, Toninho vivia se roendo de ciúme de vocês dois, achava mania de ir no cinema. Todo fim de semana, a gente, estudante, sem um puto do tostão no bolso, tinha que juntar dinheiro sei lá de onde pra ir no cinema com elas. Depois você foi embora, Solange ficou desconsolada. Parecia que tinha ficado viúva. Aí o tempo foi baixando a guarda, né? Foi se acalmando, Toninho foi se aproximando. Hoje os dois estão casados, rapaz, estão casados. Não moro mais aqui na rua não, mas estou aqui pertinho. Solange foi contratada pela prefeitura, Toninho foi motorista, seguiu o motorista. E seu Miguel continua aí, ó, firme e forte. A mesma coisa de sempre. Eu ouvindo as coisas que o maneco de bola me contava. As coisas que não tinham mudado muito, que não tinham mudado nada. Tudo parecia com a lembrança de um filme, do qual eu já nem me lembrava direito. As lembranças iam aparecendo pálidas na memória, esfumaçadas, ruídas na medida em que ele me contava. Era como se eu não tivesse vivido nada daquilo. Era como se alguém já tivesse me contado aquela história da qual eu já nem me lembrava direito, mas da qual ia quase me lembrando na medida em que ele me contava. Ou não, acho que nem era isso. Era como se alguém já tivesse me contado aquela história, mas não da história em si. E você, Marcelinho, namorou, casou, teve filhos? Quer a sua vida, Marcelinho? Tem que trazer sua família aqui pra gente conhecer, rapaz. Coisa boa ter você aqui, Marcelinho! Eu tive vontade de dizer para ele tudo o que tinha acontecido comigo desde que eu tinha ido embora, desde que eu tinha me mudado, que eu tinha ido parar numa cidade muito maior, que a vida lá parecia uma loucura. Os prédios no centro da cidade que pareciam engolir e vomitar gente o tempo todo. As pessoas correndo, os carros passando. Eu tive medo daquela cidade monstra e fiquei fascinado por ela. E aprendendo a cidade, os jeitos dela, querendo que ela me devorasse. E aprendendo outro jeito de falar, outro jeito de andar. Eu ia me oferecendo em sacrifício àquela cidade monstra, para ver se eu nascia de novo como uma parte dela. Mas tinha algo por dentro. Tinha algo por dentro de mim que eu achava que não mudava. Continuava sendo o mesmo Marcelinho de sempre. Aí eu vim até o bairro onde eu cresci, eu vim até a minha rua, e eu achava que eu me lembrava de tudo. As pessoas, os rostos, os cheiros, os caminhos, os itinerários dos ônibus, e foram anos e anos sem voltar, e agora eu estou aqui. Você veja bem, não é que eu não me lembro, não, eu até me lembro, mas tudo parece imaginado, inventado. Parece que é a história de um outro homem. Eu tive vontade de dizer para ele tudo o que tinha acontecido comigo desde que eu tinha ido embora, e não era para satisfazer a curiosidade do maneco ruim de bola, né? Provavelmente, quando ele perguntou sobre minha vida, nem era exatamente sobre minha vida que ele queria saber. Eu queria contar a minha história. Mas era mais para mim do que para ele, para ver se contando, eu mesmo me ouvia e tentava ligar o fio entre aquele homem que ele dizia que eu fui esse, que agora acham que eu sou. Porque houve aí em algum momento alguma coisa que se perdeu. E eu percebo agora que eu não me reconheço em mim. Eu entrei nesse táxi e falei que era um caso de saúde, de vida ou morte. Eu achei que eu estava mentindo, mas não. Não. Para que eu sobreviva, eu preciso sair desse táxi. Eu preciso tomar aquele avião, eu preciso voltar para o meu trabalho, para minha mulher, para os meus filhos. Eu preciso voltar para a minha vida para ver se eu me encontro lá.
Pra ver se eu me encontro com uma roupa que eu esqueci de colocar na mala. Quando eu voltar, estará colocada sobre a cama. E quando eu a vestir, me dará qual é a sensação de quem sabe qual é o seu lugar no mundo. Marcílio pagou sozinho a corrida do táxi e saiu, sumindo pelo aeroporto. Eu tive vontade de dizer a ele qualquer coisa que pudesse lhe servir de conforto, qualquer coisa que lhe fizesse bem. Que ele tinha para onde voltar, ele tinha para onde ir, ele tinha quem o esperasse. E isso, por si só, já é ter um pouco de si mesmo. Que na ânsia de sair daquele táxi, de tomar logo aquele avião, ele acabou deixando comigo o seu casaco. Obrigado, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, desterrado, sem dinheiro no banco, apaixonado, domiciliado em uma casa confortável, em um bairro confortável de classe média. Um cruzamento movimentado em um bairro residencial próximo à praia. Olhando na direção dela, entre os contornos dos edifícios muito altos em que as pessoas se apinham, é quase possível adivinhar o horizonte. Edifícios asfalto, uma moça passa com short curto e um tênis caro, puxando o cachorrinho. Lanchonete papelaria, um senhor de boina passa resmungando algo de si, a si mesmo em evidente mau humor. Academia imobiliária, um grupo de adolescentes passa rindo muito alto de algo que só eles sabem e que só eles acham graça. Farmácia padaria, um rapaz passa falando agressivamente ao celular com alguém que ele chama de irmão. Loja de bijuterias, floricultura, posto de gasolina, loja de conveniência. Um homem passa devorando com desatenção o sonho do qual escorre açúcar. Os carros buzinam um segundo após o semáforo ficar verde. Delicatessen copiadora. Uma babá leva uma criança pela mão, sem dar ouvidos ao que ela tagarela sem parar. Cruzamento. Sinal fechado. O que falta nessa cidade? Verdade! O que mais por sua desonra? Honra! Falta mais que se lhe ponha? Vergonha! Quem é, pois, esse rogrócio? Negócio! Que causa tal perdição? Ambição! E no meio dessa loucura? Usura! Davi é um homem alto, longilíneo. Usa uma camisa social branca, quase justa, da qual tirou as mangas, uma bermuda larga de veludo, azul marinho, e uma cartola torta de tecido preto. Davi tem os olhos fortes, em torno dos quais fez um forte contorno com lápis preto. Quais são os seus doces objetos? Pretos, tem outros bens mais maciços? Mestiços, quais desses lhe são mais gratos? Mulatos, quem faz os cílios mesquinhos? Meirinhos, quem faz as farinhas tardas? Guardas, e quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os olhos fortes de Davi, fortemente contornados de preto, eram muito mais velhos do que ele mesmo. Ou talvez não, talvez Davi tenha a idade dos seus olhos em um corpo que nos engana a todos, com habilidades, músculos e ossos muito mais jovens do que ele mesmo. Não há como saber. Com seus olhos velhos, habilidades, músculos e ossos jovens, Davi faz malabares no sinal, passando sua cartola por entre os carros e recolhendo os trocados que às vezes lhe dão. O que vai pela cleresia? Simonia, e pelos membros da igreja? Inveja, cuidei que mais se lhe punha? Unha, que justiça resguarda? Bastarda, grátis distribuída? Vendida, que tem? Que a todos assusta? Injusta. Davi, enquanto faz malabares no sinal para as pessoas que de seus automóveis veem, recita trechos de poemas que ninguém escuta. E embora ninguém escute, Davi insiste em dizer: mas é claro que eu digo, meu irmão, é para isso que eu fui feito e é para isso que foi feita a voz. Para dizer, é assim que eu vou me fazendo a cada dia e a cada perrengue, a cada vez que eu bato e a cada vez que eu fico, a cada alegria e a cada momento. A palavra da gente é coisa séria, você não acha não? Hein? Eu me fiz e vou me fazendo é para dizer as coisas, agora se vão me ouvir ou não,
Aí, cara, já é um outro lance, né? O que eu posso fazer é falar. Os olhos fortes de Davi, fortemente contornados de preto, eram desolados. Quando por ter eu esbarrado nele, as bolinhas saíram rolando pelo chão. E uma delas estourou sobre o pneu de um carro que passava pela transversal. Davi perdeu ali, momentaneamente, a voz, a graça, o número, o instrumento de trabalho, e eu senti culpa. Mas seus olhos voltaram a se iluminar dias depois, quando eu voltei trazendo bolinhas novas que eu havia comprado num site que vende material de circo. Foi nessa ocasião que Davi e eu nos sentamos para tomar um café, e ele me contou que havia nascido para derrotar Golias. Mas aí eu decidi que não tinha Golias coisa nenhuma. Quem me contou essa história foi meu pai. Me contou isso aí, que eu me chamo Davi porque um dia ainda vou ser um grande herói. Meu pai é polícia, de vez em quando ele passa aí de ronda e me vê no sinal. Tem mania dessa onda de herói. Rapaz, eu passei a vida toda esperando o gigante que eu ia ter que enfrentar. Passei a vida esperando e às vezes eu já me achava o herói que um dia eu viria a ser. Mas na maioria das vezes eu tinha um medo. Um medo muito forte de qual gigante eu teria que enfrentar. Todo mundo sair correndo, gritando, e aí eu ia ter que ir lá. Você já leu a história? Cara, tá lá, o Golias era um filisteu de uns 2,90 metros. Usava um capacete de bronze, uma couraça de escama de bronze de uns 60 quilos. E só a ponta de ferro da espada do sujeito pesava uns 7 quilos e pouco. Você pensa só, o cara chegava gritando e os soldados de Israel saíam correndo apavorados. Você imagina isso? Pois hoje podiam mandar umas 2 dúzias de uns caras assim lá para a Palestina, que não ia adiantar nada. Os soldados de Israel iam detonar tudo. Porque eles detonam tudo mesmo. Daí eu ficava esperando a hora desse gigante aparecer. Todo mundo sair correndo, gritando, e eu ter que ir lá enfrentar a besta fera. Não sei não. Cara, eu acho que meu pai queria que eu fosse herói quando ele entrou para a corporação, sabe? Depois eu fiquei pensando assim que ele queria que eu fosse herói no lugar dele. No fim das contas, eu acho que ele queria para mim o que fosse melhor para ele. Eu até entendo. Eu entendo mesmo, mas só que... Cara, pensa você ficar a vida toda esperando um gigante que nunca virá. Ele nunca virá, mas a sombra dele está ali se projetando na sua frente. É como se você andasse sozinho à noite e ele estivesse ali caminhando atrás de você. E a cada poste que você passasse, você visse a sombra dele se projetando na sua frente enquanto você anda. E você lá, esperando, sempre esperando, sabe? Pois era isso. A vida em compasso de espera. Como se a vida toda só fosse começar de verdade depois que a coisa toda acontecesse. Mas na verdade a vida está acontecendo. A vida está passando e você fica aí esperando. Eu hoje não espero mais nada. E era duro ver um rapaz como ele, mais jovem do que eu, apesar de seus olhos serem mais velhos que nós dois juntos, dizer que não espera mais nada. Porque não esperar é também não ter esperança, Davi. Não tem esperança, mas não tem nada de errado com isso no fim das contas. Não tem esperança, não tem medo, cara. É a vida acontecendo agora, muito, muito forte. Mas podendo parar a qualquer momento, viu? De tiro, de fome, de um passo errado no semáforo, de uma porção de sangue que resolveu correr muito errado para o lado errado, ou que deixou de correr para onde quer que seja. Mas enquanto não para, segue rápida no tempo, forte. Forte, cara, é isso que tem. Isso que é bonito pra caralho, você vê? Ele falava, o seu corpo era todo movimento. Só os olhos pareciam estar sempre nos meus. Ele me perguntava se eu via com aqueles olhos fortes e contornados de preto, cravados nos meus olhos nus. Eles brilhavam de uma tal forma que mesmo que não houvesse beleza no que ele dizia, era impossível não ver beleza nele dizendo. E aí eu decidi que não tinha Golias coisa nenhuma e achei que a vida ficou mais leve. Não tinha mais espera, não tinha mais medo, não tinha mais aquela mania de grandeza de herói. Tinha a vida correndo em mim, a vida correndo no mundo. Eu fui correndo para a vida sem esperar que ela só acontecesse depois do grande feito da minha existência. Eu fui para ela com uma sede, com uma gana. Eu precisava falar para todo mundo, eu precisava falar, vai cara, corre, porque a vida é agora. Não será outra hora, não será outro dia, não será depois. Corre porque a vida é agora.
Ele falava tudo numa empolgação que eu sei, fazia os meus olhos brilharem, com o forte brilho dos olhos fortes dele, fortemente contornados de preto. Mas aí eu vi que mandar as pessoas à vida era dar a elas o nome de Davi, que eu mesmo tinha recusado, ou qualquer outro nome que desse a elas uma função qualquer em seus trajetos pela terra, a incumbência de serem algo que talvez elas nem desejassem da vida, do mundo ou de si. E mais que isso, era criar esperança e expectativa de que elas fossem como eu. Aí então me calei. Aqui Davi fez um curto silêncio. Mas que parecia ser um silêncio de muito tempo. Parecia ser um silêncio do universo. Parecia ser um silêncio de antes da criação do mundo, emanando daqueles buracos negros, contornados de preto, que pousavam nos meus olhos, fascinados e atordoados pela força com que me puxava para ele e me empurrava para o mundo. Mas calar não era possível. Não era possível calar porque eu tinha voz. E ela crescia dentro de mim, cara. E me fazia parecer que eu era uma outra coisa que dentro de mim mesmo não cabia. Aí esses dias eu tava andando na rua, assim, aí tava lá, um morador de rua. Um louco que falava com as pessoas e elas faziam de conta que ele não estava ali. Fingiam não escutar o que ele dizia, talvez nem escutasse mesmo, né? Ocupadas que estavam a lidar com o desconforto da simples presença de um louco de rua. Mas eu parei e ouvi o louco. Fala alguma coisa, vai. Anda, diz alguma coisa. Eu tô aqui para escutar. Vai, fala. Inferno, cacete, meu Deus. Anda, diz. Será que ninguém tem nada a dizer a respeito desse mundo louco, meu Deus? E foi isso que o louco de rua que eu parei para ouvir tinha para dizer. Você acredita? Então eu percebi duas coisas. Se ele queria que as pessoas dissessem, é porque tem gente no mundo que quer ouvir a gente dizer alguma coisa. E a outra coisa que eu percebi foi que ele tinha voz, cara. Ele precisava jogar aquela voz ao mundo. Porque se ele não fizesse isso, aquela voz ia crescer dentro dele e fazer dele uma outra coisa que nele mesmo não caberia. Aí sim viria a loucura, viria a doença. Eu percebi que eu e aquele homem, éramos irmãos e padecíamos e gozávamos da mesma loucura. É que era aquilo que eu precisava para estar no mundo. Apenas estar no mundo, jogar no mundo a minha voz sem me preocupar se as pessoas iam ouvir ou não. Porque às vezes haverá gente para nos ouvir. E às vezes não. E aí o que eu posso fazer é falar. Davi me olhou por mais alguns segundos, talvez esperando que eu dissesse alguma coisa, mas a essa altura eu já não tinha mais nada para dizer. Eu só tinha aquelas palavras ecoando na minha cabeça e aqueles olhos se gravando a fogo nos meus. Ele sorriu, me agradeceu pelas bolinhas e me deu um abraço. E voltou para o sinal, onde voltaria a fazer seus malabares, jogar poemas e bolinhas pro alto. Mas antes de ir de vez, ele voltou-se para mim, já de uma certa distância, gritando no meio do caminho, andando de costas. Pois penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas submissas como a minha ao destino cotidiano, ao sonho inútil, à esperança sem vestígios. Enquanto eu estive naquela cidade, passava com frequência no cruzamento em que Davi trabalhava. Muitas vezes passava porque era mesmo o local pelo qual eu precisava passar, mas às vezes passava por lá apenas para vê-lo jogar poemas e bolinhas pro alto. Eu passava, olhava, ele me via com aqueles olhos fortes, sorria,
fazia direcionadas somente a mim reverências de um artista agradecendo a uma grande plateia. No dia de ir embora, no dia de deixar aquela cidade, eu voltei novamente por lá e havia irrompido nas ruas uma manifestação. Eram centenas de pessoas nas ruas. Não, eram milhares de pessoas. Eram centenas de milhares de pessoas. Era um mar de gente que protestava e talvez muitas delas nem soubessem contra o que protestavam. Mas não importava. Eu acho que era um mar de gente que sentia a voz ecoando dentro de si. E precisava jogar aquela voz ao mundo, porque se elas não fizessem isso, aquela voz ia crescer dentro delas e fazer delas uma outra coisa que nelas mesmas não caberia. Mas naquele momento, mais do que haver ou não quem quisesse ouvir, havia quem não queria que se dissesse. Então a polícia apareceu com seus escudos, o seu batalhão de choque e suas armas. E eu vi os colegas do pai de Davi agarrando e batendo nele, e chutando-lhe as costas, o rosto, as pernas. Engolia de muitos braços, massacrando aquele corpo que guardava aqueles olhos. Enquanto apanhava, Davi não deixava entre os gritos de dizer: eu chorava pela impotência, pelo resto de gás que me havia atingido, pela covardia deles, pela minha covardia. Eu homem de olhos fortes, fortemente contornado de preto. Por alguns instantes, eu vi os colegas do pai de Davi agarrando seu corpo e levando por entre a multidão que se dispersou. No fim, eu vi naquele cenário abandonado de guerra caída no chão uma das bolinhas que eu havia comprado para Davi. Eu a recolhi e a trouxe comigo como uma maneira de me lembrar que... Obrigado, fulano de tal, vivo desde tempos imemoriais, desterrado, sem dinheiro no banco, apaixonado, em trânsito. No livro que foi dado pela avó ao menino, cujo pai fez um discurso inventado por mim, há uma história de 3 mulheres que velam o corpo e conversam entre si. Uma delas diz: não desejais, minha irmã, que nos entretenhamos contando que fomos? É belo e é sempre falso. Ao que a outra responde: não falemos disso. De resto, fomos nós outra coisa. E aí retoma a primeira: não sei, talvez, mas ainda assim é sempre belo falar do passado. Na praça de uma cidade qualquer, Júlia costura pássaros de pano, dia após dia, esperando o homem que pousou em sua vida para em seguida voar para nunca mais. Na entrada da sala de embarque do aeroporto, um pai tenta dizer algo ao filho que esquece o livro dado pela avó. Dentro de um táxi sob a chuva, Marcílio descobre que não sabe muito de si, do que foi, do que se tornou. No cruzamento movimentado de um bairro de classe média, Davi joga poemas e bolinhas para o alto até ser espancado e preso pelos colegas fardados de seu pai, que cumprem ordens e calam vozes. Entre sinais sonoros que chamam para embarques e essas histórias, equilibra-se um viajante que as repete, sem saber exatamente para quem as repete, o porquê de repeti-las. Na sala de espetáculos, um ator apresenta-se ao público para contar histórias de um viajante, como ele foram inventadas por alguém. E uma dessas histórias está um livro que fala de 3 mulheres que velam o corpo e conversam entre si. Uma delas conta a história de um marinheiro que, após ter naufragado, vai parar em uma ilha deserta. E ao se deparar com uma saudade insuportável de sua terra natal, começa a inventar outra, começa a inventar um país que nunca houvera e que vai se constituindo, pedra a pedra, morador a morador, traço a traço, dia a dia, caso a caso. E o tal marinheiro dá ao país, antes imaginário, uma realidade tal, que quando ele tenta se lembrar do lugar do qual viera e do qual sentia saudade, já não consegue mais. A mulher que vela o corpo e conta essa história especula que então apenas o marinheiro seja real.
Não elas no quarto circular de um castelo antigo, como se apenas um marinheiro tivesse sonhado com elas, e não elas imaginado o marinheiro. Assim como o viajante, que pensa quando se vê só que foi ele mesmo quem construiu essas histórias. Foi ele quem as inventou, mas não deixa de considerar que talvez tenha sido ele mesmo construído e reinventado pelas histórias que conta. Júlia costura pássaros de pano e espera. Um pai tenta dizer algo ao filho que esquece o livro dado pela avó. Marcílio apressa-se para retornar ao porto seguro, onde irá se abrigar do confronto com a memória. Davi joga a voz ao alto e é massacrado pelos colegas fardados de seu pai. O viajante coleciona seus objetos e conta suas histórias. O ator vai levando o espetáculo ao fim. Os espectadores olham para ele. O ator diz: com licença, por favor. Obrigado.